Vamos nessa aula aqui resolver os exercícios relativos aí à aula teórica número 1, ok? Temos aqui então a primeira pergunta. O que acontece se você ligar uma lâmpada de tungstênio de 127 em 220 volts e por quê? O que vai acontecer? A lâmpada vai queimar, ok? Vai queimar. Qual o motivo da lâmpada queimar? Essa lâmpada ela é feita para trabalhar numa tensão de 127 volts. Ela tem uma potência para trabalhar na tensão de 127 volts. Essa potência ela é fixa, ou seja, a capacidade dela de emanar energia na forma de luz ela é limitada e a tensão de 127 volts. Caso se utilizar uma tensão mais alta, ela não vai dar conta, ela vai tentar, de certa forma, vai tentar funcionar aí, mas não vai suportar o excesso de tensão. Tá? Ela vai queimar, por quê? Porque pois a corrente será a função da tensão de 220 volts acima daquela prevista para a lâmpada. Ok? Agora a pergunta número 2, uma situação invertida. O que acontece se você ligar uma lâmpada de tungstênio de 220 em 127 volts? Por quê? Nesse caso aqui, já que a tensão ela está abaixo da tensão nominal da lâmpada, ela está muito abaixo do limite aí da lâmpada, o que vai acontecer? A lâmpada vai brilhar menos, tá? Ela vai brilhar menos. E o porquê? Porque a corrente, pois a corrente é menor que a corrente nominal da lâmpada, que é função, vou botar aqui um símbolozinho para dizer que ela é função da tensão, tá? E essa tensão, naturalmente, ela é abaixo aí da tensão nominal. Vamos lá, uma lâmpada de tungstênio de 240 volts ligada em 220 volts dura mais que uma lâmpada de 220 volts ligada em 220 volts. Explique. Por que ela dura mais? Tá? Por quê? Porque ela tem uma corrente para trabalhar, ela é projetada para trabalhar com uma tensão de 240 volts, ou seja, ela tem uma corrente para 240 volts. Quando se trabalhar em 220 volts, essa corrente vai ser inferior, tá? De forma que a lâmpada vai acabar durando mais. Então a explicação seria essa, vai durar mais, pois a tensão é inferior à nominal, tá? Nominal é aquela informação que quando você compra a lâmpada você tem a característica de funcionamento dela, uma informação nominal para a alimentação da lâmpada, nesse caso que esse exercício é de 240 volts, tá? Vamos lá, agora observe os circuitos abaixo. Por que deve se conectar a lâmpada conforme o circuito da esquerda? Aqui nós temos o que? Nós temos um interruptor que secciona a fase. Nós temos a fase, o interruptor seccionando essa fase e o retorno indo para a lâmpada, tá? E na parte ali metálica do bojo nós temos um neutro. Aqui nós temos uma situação contrária. A fase está ligando direto naquele ponto inferior da lâmpada, tá? E o neutro, o retorno, tá? O neutro está sendo seccionado, ou seja, o retorno ele é um retorno de neutro, tá? Por que essa situação aqui ela não deve ser praticada? Porque o que acontece, conforme nós vimos na aula, aquela questão dos contatos secos e molhados, aqui nós vamos ter, até vou pintar em azul, vou pintar em outra cor aqui, azul não vai ficar legal. Eu vou pintar aqui em verde, tá? O fase, ele vai acabar molhando toda a lâmpada, tá? E vai chegar até o interruptor, onde vai ser seccionado, ou seja, nós teremos fase aqui no interruptor. Quando de fato
fechar o interruptor, tá? O que vai acontecer? Aí esse fase, ele vai, no caso, nós talvez confunda os senhores, nós não vamos ter um curto-circuito, mas esse fase, ele vai, conforme eu tinha desenhado na aula, aqui está o interruptor, aqui o fase, aqui o neutro, tá? Esse fase, ele vai ser, digamos, o potencial do fase, ele vai diminuir conforme ele vai, digamos, passando ali pela lâmpada, tá? Então a gente vai ter um potencial mais alto aqui, ó, tá? Como se tivesse uma descida aqui, ó, se tivesse feito dois eixos, tá? À medida que o comprimento da lâmpada vai se aproximando do neutro, tá? A tensão vai ficando mais baixa, tá? Então bate o interruptor, aqui onde nós tínhamos o fase, já que nós não tínhamos corrente, nós tínhamos o fase ali na sua, digamos, plenitude. Quando bate o interruptor, esse fase ele vai acabar sendo, digamos que de uma forma aí, não muito técnica, consumido ali pela lâmpada, tá? E nesse caso a gente já vai ter o fase apenas no interruptor, e quando de fato fechar, aí sim nós vamos molhar a lâmpada e vai haver da mesma forma que acontece aqui uma queda de tensão, de forma que a lâmpada vai, ao percorrer da resistência da lâmpada, ele vai acabando, vai se reduzindo essa tensão, tá? Então qual seria a resposta? A resposta é que o circuito da direita, mantém a lâmpada energizada quando o interruptor está aberto, tá? Aí vem aquela história, a lâmpada está sendo energizada, mas ainda ela não está sendo alimentada. Por que ela está sendo energizada? Porque existe potencial nela, tá? E essa condição é insegura, né? Essa condição é insegura. Então a lâmpada está energizada, mas ela não está alimentada. Ela só vai de fato estar alimentada quando iniciar aí a condição de corrente. A condição de corrente só vai acontecer quando o interruptor for fechado, tá? Em ambos os casos. Nesse caso aqui, ó, quando o fase não está, quando o interruptor está aberto, nós não estamos molhando, portanto a lâmpada não estará energizada. Nesse caso a lâmpada está energizada no sentido de ter potencial, de ter tensão em cima da lâmpada, ok? Vamos lá, ó, questão número 5. Existem vários tipos de lâmpadas, entretanto a maioria daquelas utilizadas em residências utiliza o soquete E27. O soquete é a parte onde a base da lâmpada é rosqueada. Na imagem que segue são mostrados 3 padrões de roscas de lâmpadas e você entenderá de onde vem o valor 27. Tá? Então aqui nós temos, ó, a largura desse soquete, tá? Para esse padrão aqui E14 é 14 milímetros, para esse padrão E27 são 27 milímetros, tá? E para o E40 são 40 milímetros, tá? Temos também aqui as alturas diferem um pouquinho entre esses dois, aqui já difere mais, tá? E aí vem a pergunta: por que você acha que existem vários formatos de soquetes, roscas e conectores? Tá? Eis a questão: por quê? Porque existem vários formatos, porque existem tecnologias diferentes de lâmpadas. Algumas tecnologias demandam lâmpadas maiores, algumas tecnologias demandam lâmpadas que emitam mais energia. Então vamos colocar aqui, ó, tecnologias diferentes de lâmpadas, emanações de energia diferentes, e tem também até muito relacionado às tecnologias, né? A gente vai lembrar aqui que as lâmpadas fluorescentes têm além de ter uma
tem uma tecnologia diferente que acaba implicando também em padrões de alimentação diferentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? As lâmpadas fluorescentes, alimentações diferentes. Tá? As lâmpadas fluorescentes, elas precisam de um reator para funcionar. Inclusive essas lâmpadas pequenas, elas precisam de reatores para funcionar. Lâmpadas com LED também, elas têm que ter um circuito para tratar aquela tensão de 220 volts para poder alimentar a lâmpada. Tá? Já existem aí também lâmpadas que têm o formato da lâmpada fluorescente, que são alimentadas diretamente em 220 volts. Entretanto, elas têm um tratamento interno ali dentro da lâmpada que acaba aí adequando a tecnologia ao tipo de alimentação, que é 220 volts em corrente alternada. Tá? Então, essa aula de exercícios, passamos aí os exercícios da aula teórica número 1. Até a próxima.